Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus, para mais um tempo de aprendizado, de ensino, segundo as Sagradas Escrituras, com a ajuda do nosso Deus, né? Com a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Quero te convidar a um tempo de oração antes de tudo, para que assim nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos, pense no Senhor. Pai bondoso, nós te louvamos novamente por esta manhã. Te louvamos porque temos a convicção que é a dádiva do Senhor, que é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, de estarmos aqui, na Tua casa, ó Pai, desfrutando sim da comunhão, desfrutando sim, ó Deus, do aprendizado, desfrutando sim, ó Deus, da edificação por meio da Tua palavra, mas também, ó Deus, desfrutando da Tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque tudo isso, ó Pai, é porque o Senhor é o autor, ó Pai, da salvação, o Senhor é aquele, ó Deus, que dirige o seu povo, o Senhor é aquele que derrama bênçãos sobre nós. Abençoa agora esse tempo, ó Pai, de edificação, de estudo, de ensino da Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que seja um tempo agradável, um tempo, ó Pai, de confrontação também aos nossos corações naquilo que é necessário, mas também um tempo, ó Deus, no qual a Tua palavra fortalece os nossos passos na direção do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 O que vem à sua mente quando você pensa em igreja? Eu não lembro se eu já fiz essa pergunta ou não, mas é que hoje tem tudo a ver com essa questão de como nós olhamos, pensamos, como nós visualizamos, qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa em igreja. Alguém aí poderia me ajudar? O que vem à sua mente? Eu vou dar uma dica, né? 2 semanas atrás eu falei sobre muitas imagens da igreja aqui, né, no púlpito. Acabei citando, acho que umas 12, mais ou menos. O presbítero Paulo, acredito que sabe as 12. Não é, presbítero? Hein? Mas o que vem na sua mente quando você pensa numa imagem sobre a igreja? São várias, meus irmãos. Vou ajudar vocês, tem 96 imagens da igreja no Novo Testamento. 96. Às vezes nós ficamos aí pautados em algumas, por isso eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá, me ajudem. Hein? Ok. Mas quais imagens que nós podemos projetar a igreja, segundo o Novo Testamento? Hein? Eu vou dar uma dica, tá? Vou dar uma dica que assim vocês vão se soltando. Exemplo, o Novo Testamento nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, então aí tem uma imagem, não tem? Tem uma imagem de um diplomata, a imagem de um representante. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós temos que sempre lembrar que a igreja tem esse fator, essa ideia, essa direção de alguém que nós estamos representando alguém. Estamos representando quem? Deus no mundo. Mas o que mais? Me ajudem. Hein? Gente, vou dar mais uma. Imagem de servo também, né? Somos servos do Senhor, então nós temos essa imagem de um servo, o qual serve a alguém, serve a Deus. Mas exemplo, a igreja também é relatada, né, tratada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, não é? Não é essa a imagem que nós temos? Corpo de Cristo. Dentro desse corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua
função. E aí tem aquele desdobramento, né? Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se todos os membros são, o corpo é são, tá? Essa é uma das imagens que nós vamos hoje aqui retratar, lembrar dela, tá? Mas eu falei também da igreja como um instrumento de Deus, receptora do poder de Deus. Do poder de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, versículos 19 e 20, Deus vai dizer, né? A palavra de Deus vai dizer assim, o seguinte, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, no poder que opera em nós, através do poder que opera em nós. Então nós somos os receptores também do poder de Deus. Deus derrama o seu poder sobre a igreja, e a igreja então manifesta esse poder. Mas também nós somos retratados também como sal, como luz, não é isso? Alguém lembra de mais alguma? Como portador de uma carta, né? Como portador das boas novas. Muito bem lembrado, seu Elias, tá? Eu não tinha pensado nessa, tá? Muito bem. Mas, queridos, nós temos conversado bastante sobre identificar a missão, ou melhor, identificar a identidade da igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A história da missão a partir das Sagradas Escrituras. E nós chegamos agora num ponto no qual nós precisamos identificar essas imagens. Só que não é tão fácil assim. E eu vou te trazer aqui 3 razões pelas quais não é fácil olhar no sentido assim, a igreja é corpo. Mas às vezes, ao olhar na direção dessa imagem, devido à nossa limitação, devido ao nosso contexto social, devido àquilo que nós imaginamos ser o corpo, nós distorcemos muitas vezes. Então, o que o autor vai trazer para nós aqui hoje são algumas direções às quais nós precisamos nos ater, refletir sobre como nós identificamos essas imagens. Porque essas imagens, nada mais, elas servem, na verdade, elas servem para nós, para que venhamos assim, pensar e rapidamente nos entender como igreja. Algum tempo atrás também, numa pregação, que eu digo, acho que faz um ano já, mais ou menos, eu trouxe uma introdução que falava sobre algumas imagens, o quanto a nossa visão é rápida para captar uma imagem e, de forma assim, menos de 1 segundo, você já projeta o entendimento sobre aquela imagem. E o autor traz exatamente essa questão. O quanto é importante a gente pensar nessas imagens, refletindo sobre a igreja. Porque assim, rapidamente, nós somos tomados pela imagem verdadeira do que é a igreja. E isso combate os nossos desvios. Isso combate o nosso coração. Isso combate a nossa cultura. Tá? E o autor ele vai trazer 3 pontos iniciais, os quais eu gostaria de conversar com vocês, no sentido assim, de que nós precisamos realmente considerá-los antes de qualquer coisa. Tá? A primeira nós precisamos refletir sobre a conjuntura do mundo das culturas originais nas quais essas imagens surgiram. O que o autor quer dizer? Refletir sobre o contexto no qual essas imagens surgiram. Então, um exemplo, quando o Novo Testamento ele é escrito, lá tinha uma cultura, um pensamento, ideias sobre essas imagens. Então, nós não podemos somente olhar assim no quesito corpo e trazer essa ideia para a nossa cultura, para o nosso momento. Nós precisamos olhar corpo, mas mergulhar na cultura daquele momento e entender
o que era corpo naquele momento. Nós somos representantes de Deus, diplomatas de Deus. Quem sabe para o nosso tempo seja totalmente diferente daquilo que era naquele momento. Então, essa é a primeira questão que o autor levanta, tá? Que o autor traz para que a gente venha refletir. O que é ser sal naquele momento e o que é sal nesse momento? Essas imagens. O que é luz para nós nesse momento, o que é luz naquele momento. Até mesmo para as crianças, tem um roteiro agora, qual elas vão caminhar no culto infantil, e eu fui surpreendido ao mergulhar um pouquinho mais na questão da luz. Tá? E aí é interessante, porque para nós a luz é algo comum, não é? Você chega em casa aí, às vezes não precisa nem mais tocar, né? Alexa, luz. Não é assim, meus irmãos? Mas naquele tempo a luz não era assim. Naquele tempo era uma lamparina. Tinha todo um cuidado para com aquilo. Tinha toda uma situação, custava muito. Então, essas imagens, as quais estão retratando a igreja no Novo Testamento, elas precisam passar por essa reflexão daquele contexto, para que a gente venha entendê-las no nosso contexto. Porque senão nós desfiguramos, nós tiramos a essência, as verdades, quando nós olhamos de uma forma muito genérica, muito simples, muito comum. Então, a primeira questão que o autor diz, sim, olhe para as imagens da igreja, mas reflitam no contexto no qual elas foram empregadas. E o contexto no qual elas foram empregadas é totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente. Segundo, o autor vai dizer o seguinte: para que tenhamos então êxito na compreensão dessas imagens, nós precisamos mergulhar na longa narrativa das Escrituras. Nós precisamos nutrir a nossa imaginação a partir daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Esse é outro ponto. Uma coisa é contexto, outra coisa agora é entender a dinâmica do Novo Testamento. É olhar para a palavra, realmente, e ali então extrair as verdades sobre essa imagem. É nutrir a nossa mente com a palavra de Deus. E essa é a proposta do autor desde o começo aqui das nossas conversas. Olhar para a Bíblia e a partir da Bíblia reconhecer um Deus missionário, uma igreja missionária e um discípulo de Jesus missionário. Essa é a ideia do autor desde o começo do livro. Então, ao olharmos para essa questão das imagens no Novo Testamento, nós temos que conectar ela com todo o contexto também bíblico. E uma terceira reflexão que o autor traz, antes de entrarmos aí nas imagens, olha só que interessante isso, tá? É redescobrir o poder da linguagem figurativa e metafórica, de modo geral. Então, não é tão simples assim. Não é algo assim tão fácil. Para nós mesmos, pegar uma situação e trazer uma ideia figurativa de alguma coisa, já requer algum entendimento, algum pensamento, alguma elaboração da mente. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que mergulhar também o que motivou o exemplo, o apóstolo Paulo a dizer que a igreja é representante de Deus no mundo. O que motivou ele a fazer isso? Então nós precisamos mergulhar, aprofundar, para que não venhamos tirar então entendimento genérico, superficial ou errado. Nós precisamos entender o quê?
o autor queria manifestar naquele momento. Então, são essas três situações. Primeiro, analise o contexto no qual foi empregado. Segundo, analise o contexto das Sagradas Escrituras. E terceiro, mergulhe para que você venha entender qual foi a linguagem figurativa, o porquê daquilo naquele momento. Assim, queridos, o autor, ele organiza as imagens em 5 direções. Eu já comentei aqui que o autor vai dizer que, usando outro autor, ele vai dizer o seguinte, que tem 96 imagens no Novo Testamento, o qual nós podemos olhar para a igreja. 96. Não é pouco, né? É bastante. Então, ele pega essas 96 e forma 5 grupos. E eu gostaria aqui de pontuar esses 5 grupos antes da gente entrar em 3 desses grupos hoje. Eu acredito que a gente não consiga entrar nos 3 ainda, tá? Mas pelo menos em 2. Então, ele vai pegar lá e dizer o seguinte, que o primeiro grupo são imagens que conectam a igreja com a longa história do povo de Deus na história bíblica. Então, o primeiro grupo dessas imagens vão retratar o quê? A história do povo de Deus, em todo o Antigo Testamento. Um exemplo. Quando encontramos no Novo Testamento, nós vamos entrar nisso na sequência aqui, tá? Alguém se referindo sobre a igreja como Israel de Deus. O que o autor está dizendo? Está se referindo? Aonde que é usada essa linguagem? Da onde vem essa linguagem? É algo que, o apóstolo Pedro vai usar, rebanho de Deus. Da onde vem essa linguagem? Será que é algo que ele inventou? Não, ele está resgatando uma imagem que está lá no Antigo Testamento e trazendo agora para o Novo Testamento. Ele está dando a continuidade de algo que aconteceu no passado, como a igreja era reconhecida lá, mesmo não tendo a ideia ainda de igreja, mas ele está olhando para o passado e tirando do passado uma linguagem que conecta então a igreja agora no presente. Então, por isso que ele usa a expressão rebanho de Deus. Ok? Então, o primeiro bloco é exatamente dessa direção. Imagens que vão refletir a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Segundo bloco, queridos, pertence à nova ordem escatológica. Tá? O que é isso? A nova ordem escatológica. É o momento de transição. É aquele momento no qual nós entendemos que o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi gerando a expectativa da chegada de um Messias, não é isso? O Messias chegou. Então é a virada agora. Um novo momento, uma nova criação. E nós vamos encontrar então, como por exemplo, a igreja é formada por novas criaturas. Um novo tempo. Um novo momento na história da igreja. Então, esse é o segundo bloco. O terceiro bloco são as imagens agora cristológicas, que mostram o relacionamento do povo de Deus com o Messias. E aqui exatamente cabe essa questão de corpo. Tanto em Colossenses como em Efésios, vai dizer o seguinte, que Cristo é o cabeça. Do quê? Do corpo. Então, essa é um bloco de imagem, o qual vai refletir a igreja. O quarto bloco vai falar sobre a vida do Espírito na comunidade. Então, vai pegar todos aqueles textos que envolvem o Espírito Santo de Deus, direcionando ao entendimento da igreja. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso também, tá? Futuramente. Quais são esses textos? Quais são essas imagens que a partir do Espírito Santo reflete a igreja? E por último, o último bloco,
Imagens que dizem respeito ao lugar da igreja no mundo. Ao lugar da igreja no mundo. Pedro vai dizer assim que nós somos forasteiros. Então esse bloco vai tratar exatamente dessas questões. Vai dizer assim que nós somos luz, que nós somos sal. É a nossa condição num outro mundo, no mundo terreno. Tá? Então são esses 5 blocos. Hoje eu gostaria de iniciar com o primeiro bloco, que é as imagens que o Antigo Testamento trazem à mente dos autores do Novo Testamento sobre igreja. Ok? E antes de mais nada, nós temos que lembrar o seguinte, né? Que isso vai estar muito conectado com tudo que já foi visto, com todas as nossas aulas aqui. Então, de uma forma bem resumida, eu só vou lembrar-vos o seguinte, né? Que a igreja é a continuação e o cumprimento do povo de Deus histórico, que em Abraão, né, Deus escolheu para si mesmo dentre todos os povos e com o qual se comprometeu por meio da aliança e das promessas. Então, o que eu estou relembrando você nessa manhã aqui, de uma forma bem simples, bem resumida, bem direta, que a igreja nada mais é do que a continuação do povo do Antigo Testamento. Não teve nenhum momento de criação de um novo povo. Não, muito pelo contrário, é a continuação. Não teve nenhuma interrupção. Deus não descartou um povo e colocou outro povo no lugar. Não, de uma forma bem simples, Deus deu continuidade. Agora, esse povo tem uma história durante todo esse tempo. E aqui nós retratamos muito essa história. Mas eu só vou pontuar alguns pontos dessa história, até chegar então no Novo Testamento. Deus chama Abraão, Abraão segue a Deus, e daí nós vamos conhecendo a vida dos patriarcas, passa pelos patriarcas, o povo vai para o Egito, fica escravizado no Egito. O que acontece no Egito? Deus resgata o povo do Egito, por meio de Moisés. Deus dá a lei ao povo, o povo começa a caminhar segundo a lei de Deus, porém o povo também começa aos poucos se desconectar da lei de Deus, e começam então a buscar o quê? Outros deuses. De uma forma bem rápida, o povo é levado para onde? Para o exílio. Para o exílio. O povo passa por aquele processo então de sofrimento, aquele processo difícil na vida, mas mesmo assim nunca deixou de ser povo de Deus. E lá no exílio, nós vamos encontrar em várias falas ali dos profetas, que lá Deus tinha um remanescente. Esse remanescente, Deus o quê? Retira do exílio e traz de volta para ele. Ou melhor, coloca aquele povo na terra novamente, prometida a ele. E aquele povo começa novamente a se desenvolver. Mas chega o Império Romano. E mesmo tendo uma ideia de uma liberdade, não se tinha essa liberdade. Se sofria ainda com uma questão política, econômica, pagando tributos e assim por diante. Então o povo ele nunca teve uma liberdade como tinha antes, lá no passado. Mas esse povo, ele tinha uma expectativa. E qual é essa expectativa? A expectativa da chegada de quem? Do Messias, que chegaria e colocaria em ordem todas as coisas. O Messias chegou. O Messias é Jesus Cristo. Mas nem todo esse povo acolheu o Senhor Jesus. Nem todo esse povo se rendeu ao chamado do Senhor Jesus. O que acontece? Alguns sim, outros não. Mas a história do povo, da igreja, ela continua. Daí nós chegamos no Novo Testamento, que eu acho que é onde os irmãos pararam aí
reverendo Patrick e com o Carlos, que Deus chama a segunda parte do povo, que a bênção de Deus não poderia ficar tão somente com um povo, mas Deus queria espalhar por todas as nações, e Deus começa então a trabalhar na vida dos gentios, daqueles que não vinham da linhagem dos judeus, e aí Deus continua formando o seu povo, a sua igreja, e hoje nós somos igreja, já chegou até nós. Então percebam, há uma continuidade na história do povo de Deus, em nenhum momento ocorreu uma interrupção, uma alteração do plano de Deus, uma mudança, não, de forma alguma, teve uma continuidade. Então as imagens de povo de Deus permeiam todo o Novo Testamento, tá? E a função básica dessas imagens, olha só, é relacionar a geração cristã contemporânea de hoje com a comunidade histórica do passado, com as promessas da aliança. Nós continuamos ainda sendo o povo da aliança. Deus tem uma aliança com a igreja, e é a mesma aliança que Deus então executou na vida do povo no passado. É lógico que aqui eu não estou excluindo as várias alianças que aconteceram durante o tempo, mas a aliança a qual nós hoje desfrutamos é a aliança de Cristo, a aliança da graça. Então, queridos, para vocês terem ideia de como nós podemos olhar para a imagem da igreja a partir dessa questão de povo, um povo que tem um tipo peculiar, um povo que possui um modo de vida, um povo que tem um chamado para partilhar algo, um povo que vive junto, é o mesmo sentido de povo do Antigo Testamento. Olha comigo agora, e nós vamos aí andar por alguns textos bíblicos, para que a gente venha entendê-los. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Alguém acha para nós aí, fazendo um favor? São bastante textos para a gente pensar nessas imagens, tá? Gálatas, capítulo 6, versículos 16. Deixa eu achar no meu aqui também. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas daquela região, está dizendo o seguinte, né? Está reconhecendo, está trazendo essa imagem, Israel de Deus, a linguagem do Antigo Testamento. Outra, Filipenses capítulo 3, versículo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Amém, amém. Vocês não acham estranho um autor do Novo Testamento, Paulo, aquele que até para chamar atenção em determinado momento, quando ele é questionado sobre a legalidade dele, ele usar um termo circuncisão aqui? Não é estranho? Não é? O que ele está fazendo, né? Ele não está pegando tudo sobre a questão judaica e jogando fora. Ele está relembrando algo muito importante. O que significa circuncisão no passado e o que significa circuncisão no presente? Mas eu diria, a minha pergunta ainda é mais simples ainda. Qual é a conexão? Se no passado a circuncisão trazia ligação ao povo de Deus,
Quando a gente pensa em circuncisão no Novo Testamento, nós chamamos isso do quê? De batismo. Então ele está usando uma linguagem, queridos, do Antigo Testamento para se referir sobre o quê? Sobre o batismo no Novo Testamento. Então, são linguagens que são trazidas ao Novo Testamento, fazendo a conexão com o Antigo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. E agora? Como interpretar? Sendo que as 12 tribos não existem mais. Mas nós entendemos que elas existiram, né? Nós entendemos que as 12 tribos, no momento histórico do Antigo Testamento, lá elas foram instituídas por Deus. Então, o que o autor, o que Tiago aqui, que é o irmão de Jesus, tá? Não é o apóstolo, o que Tiago aqui está ensinando é o seguinte: olha, o mesmo povo que foi escolhido lá no passado, ao qual nós nos retratávamos a ele como 12 tribos, é o mesmo povo hoje. É a igreja do Senhor. É a continuidade da história do Antigo Testamento. Quem sabe nós não temos a divisão em 12 tribos, mas o conjunto do todo, nós somos o Israel de Deus, aqueles que são separados pela circuncisão e que servem a Deus. Outro texto, Romanos capítulo 9, versículo 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Essa é uma fala, uma profecia lá do Antigo Testamento, que nos remete ao Novo Testamento, porque nós hoje somos remanescentes de Deus. Linguagem do Antigo Testamento conectada com o Novo Testamento. Vocês já ouviram pessoas dizendo assim que o Antigo Testamento não deve ser considerado? Não é mesmo? Que o Antigo Testamento, as leis, principalmente as leis do Antigo Testamento, não devem ser consideradas? Que aquilo que foi ensinado para o povo no Antigo Testamento não tem conexão com a igreja no tempo de hoje? É lógico, sim, não posso aqui deixar de falar o seguinte: algumas dessas leis elas já foram sim abolidas, mas não foram todas. Não foram todas. Tem muitas das leis ainda, dos princípios e dos valores da palavra de Deus que são aplicadas, que devem ser refletidas, pensadas no nosso tempo, praticadas por nós, que são do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós somos o povo remanescente de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler alguns textos, meus irmãos, sabe? Romanos capítulo 4, versículo 16. Ok. Qual é a conexão aqui? Com o pai da fé, com Abraão. A linguagem dessa continuidade, da bênção a qual Abraão recebeu lá em Gênesis capítulo 12, aonde Deus fala para Abraão o seguinte: eu vou abençoar você, mas eu vou abençoar você tanto,
porque a sua descendência será o quê? Multiplicada. E nós somos, então, o resultado da bênção que Abraão recebeu. Linguagem do Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diaspora, no ponto da Galácia, da Capadócia e Ásia e na Bitínia. Ok. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Da onde vem essa linguagem de eleição agora? Da onde vem? Do Antigo Testamento. Um povo que foi reservado, mas um povo que não foi só reservado, um povo que foi eleito para viver com Deus. E nós somos esse povo que é eleito. Aqui também veio aquela imagem vai um pouquinho aí mais abaixo da sua Bíblia, agora no capítulo 2 de Pedro, eu vou me adiantar aqui já, versículo de número 9. Que toda essa fala aqui, toda essa escrita aqui de Pedro com relação ao versículo de número 9, está conectado a muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas essas imagens aqui, elas são, ou melhor, elas têm origem no Antigo Testamento. Todas essas imagens. É lógico que, agora você olha para essas imagens, relembrando, olha para essas imagens, analisa o contexto bíblico também, e agora você faz a reflexão figurativa. O que era sacerdócio santo lá, para nós hoje, é outra coisa aqui, um pouquinho diferente. No quesito que, lá, alguns eram sacerdotes. Alguns somente se achegavam diante de Deus. Hoje nós somos reconhecidos, todos são sacerdotes. Todos têm livre acesso a Deus. Todos têm autoridade para falar de Deus, para ensinar as Sagradas Escrituras. Todos. Tá? Nação santa, essa questão de um povo santo, separado. É a mesma questão conosco hoje. Propriedade exclusiva de Deus. Israel, naquele contexto, nação agora pensando, é um povo exclusivo de Deus, que tinha uma missão de ser luz no mundo. E esse povo recebia todo o cuidado de Deus, toda a orientação de Deus. Deus caminhava com esse povo, Deus mostrava a direção que ele deveria tomar. E assim é conosco hoje também. É a mesma situação, ok? Mas eu vou continuar nesse texto aqui ainda, tá? Mas tem uma finalidade para tudo isso. Nós vamos olhar mais alguns textos aqui, mas tem uma finalidade para tudo isso. Que a finalidade é missionária. O que o autor nos traz é a seguinte reflexão, queridos, tá? Que todas essas imagens, elas não podem ser olhadas somente na questão da conceituação ou na questão da aproximação para o nosso tempo, mas elas devem ser refletidas na direção missionária. Porque há uma finalidade para tudo com relação a isso. E o versículo de número 9 nos deixa muito claro isso, que a finalidade é a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade. Olha para o versículo de número 10, de 2 Pedro. De 1 Pedro, capítulo 2, desculpa. Antes, vocês nem eram um povo,
mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês lembram lá o que... Eu vou encontrar aqui o texto. Mas o que Deus vai dizer para o povo diante do pecado deles? Deixa eu encontrar aqui. Lá em Levítico, não precisa encontrar lá, só vou ler aqui, tá? Lá em Levítico, Deus vai dizer assim ao povo: serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Mas daí o entendimento é que com o passar do tempo, o povo foi se distanciando de Deus, não foi? Foi devido ao pecado, foi buscando ídolos, deixou que a idolatria penetrasse dentro do povo. Tanto que em Oséias já, capítulo de número 1, versículo 9, vai dizer assim, ó: vocês não são o meu povo, e eu não sou o Deus de vocês. Deus falando, por causa do pecado. Deus aí dando uma resposta muito dura, não é mesmo? A promessa lá no passado: eu serei o povo de vocês, e vocês serão o meu povo. Mas ali tem um se vocês andarem segundo os meus mandamentos. O povo, com o tempo da sua caminhada com Deus, ele começa então a se desviar dos mandamentos de Deus, a ponto de lá em Oséias, no auge lá da questão do exílio, Deus diz: vocês não são o meu povo, e eu não sou o Deus de vocês. Mas daí vem alguns outros textos bíblicos, no mesmo momento do exílio, aonde vão dizer o seguinte: que Deus então vai ajuntar o seu remanescente e vai ser novamente o Deus desse remanescente. Então é um ciclo. É um ciclo. Então, quando nós encontramos essa fala aqui de Pedro, abrindo aqui novamente, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, antes vocês nem eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Se remete a esse contexto do passado. É lógico que para nós temos que lembrar o seguinte, né? Mas é no mesmo sentido. Nós não éramos povo de Deus. E Deus não era o nosso Deus. Mas num determinado momento, Deus se revelou a nós. Nós passamos a ser povo de Deus. E Deus passou a ser o nosso Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, pela iniciativa do próprio Deus. Não há nada, nem no passado e nem no presente, com a iniciativa humana. Tudo pautado na iniciativa de Deus, na direção da salvação. Pertencimento a Deus. Povo exclusivo de Deus. E daí tem os seus impactos, né? Sacerdócio real, nação santa, com a finalidade de proclamar as virtudes de Deus. João, capítulo 15, vamos pegar um evangelho aqui. João, capítulo 15, versículos 1 a 8, só abra lá para você relembrar qual é o texto, que provavelmente esse texto também está na sua mente. Tá? Principalmente, me veio à mente agora, eu não vou lembrar qual que é o salmo, que fala exatamente sobre a videira, se eu não me engano é o Salmo 26, tá? Me perdoe se eu errei, tá? Mas é que no tempo da preparação aqui eu não pensei nisso, tá? Mas
é o Salmo de número 26, se não me engano, vai falar exatamente que esse povo do passado era a videira de Deus. A videira de Deus. Então, quando Jesus se refere agora na parábola, aqui no caso da videira e os ramos, Jesus está fazendo essa conexão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é quem? O lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Daí ele vai dizer, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. E daí vem a questão, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Rebanho também, 1 Pedro capítulo 5, outra imagem da igreja, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 2, seguindo, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Essa linguagem do Antigo Testamento, linguagem do Salmo de número 23, Deus é o meu pastor. E tantos outros textos que tem no Antigo Testamento sobre a questão de rebanho. Mas Romanos capítulo 1, mais uma figura aí, versículo de número 6, queridos. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Qual que é a ideia aqui do chamado? Um povo chamado, refletindo aquela questão novamente, que Deus escolheu um povo, chamou esse povo para caminhar com Ele. Então, todas essas figuras, essas imagens, que aqui nós falamos, tem outras aqui, tá? Mas eu vou parar por aqui, ok? Mas todas essas imagens refletem a continuidade da história do povo de Deus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Eu volto a falar, eu volto a enfatizar isso, porque às vezes nós temos a ideia de que Deus deixou determinado povo e formou outro povo. Não. A história bíblica nos mostra a continuidade do povo. Então, essa ideia principal é exatamente que nós somos um povo de Deus. Igreja como povo de Deus. É interessante como nós usamos a palavra povo. Quer um exemplo? Aquele povo que estava lá no estádio de futebol. Aquele povo lá, aquele povo que estava lá na casa do meu irmão. A gente não fala assim? Mas às vezes a palavra povo para nós, ela perdeu muito o significado da palavra povo nas Sagradas Escrituras. Porque quando nós falamos assim, lá aquele povo que está no estádio, nós nos referimos tão somente a uma questão de número de pessoas, não é mesmo? De número. Agora, nas Sagradas Escrituras, quando nós nos referimos a povo, não é só uma questão de número, mas é uma questão de pensar igual, viver igual, ter o mesmo Senhor, agir nos mesmos parâmetros, ter a mesma missão, vocês estão me entendendo? Ser beneficiado pelo mesmo Deus, adorar o mesmo Deus. Então, nós temos que ter cuidado ao nos referir à igreja como povo. Quando nós nos referimos à igreja como povo, tem que ter essas coisas aqui que vão fundamentar porque nós somos povo de Deus. E daí nós precisamos pegar todos esses textos e realmente mergulhar neles para entender. Aqui eu apenas
vamos dizer assim, de uma forma bem clara, passei por cima, não é mesmo? E tem muitos aqui que eu não li. Como, por exemplo, amados, eleitos, a gente falou um pouquinho, esposa de Deus, filho de Deus. Tem muitos outros. Mas uma coisa nós precisamos entender, que nós somos povo de Deus. A igreja é o povo de Deus no mundo, é um povo diferente. Não tem nenhum outro povo igual. Não é um povo dentre outros povos iguais. Não. É um povo único de Deus, espalhado por todo mundo. Então, lá na Coreia tem um povo de Deus. Não. Lá na Coreia tem a parte do povo de Deus. Não é um povo diferente. Tem uma parte do povo de Deus. Na Amazônia, lá no meio da missão com os índios, tem um povo de Deus. Tem uma parte do povo de Deus lá. Porque aquele povo não é diferente de nós. Eles desfrutam das mesmas bênçãos de Deus, do mesmo cuidado. Eles desfrutam da regeneração causada pelo impacto da graça na vida. Existe um único povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Eu pensei que eu ia dar continuidade, mas nem vou iniciar aqui falando da igreja missional como corpo de Cristo. Ok? Então, eu gostaria sim de abrir esse momento para comentários, perguntas, para complementação. Fica aí livre o tempo. Fique à vontade, meus irmãos. Ou alguma reflexão que o Senhor trouxe ao seu coração. Presbítero, por gentileza.
rebelde, né? Tanto o povo que está dentro, a gente vê cada coisa muito triste, né? E com o povo que está fora, né? Que nem quer saber da igreja propriamente, né? Mas que o conforto que existe na misericórdia de Deus, né? Mas para isso o povo tem que buscar se arrepender. Não vai acontecer se não tiver isso. A fala do irmão, ela é importante, né? Em manifestar, em ressaltar a misericórdia de Deus em toda a história da igreja. Às vezes, queridos, eu tenho a impressão do seguinte, que quando a gente se envolve com a igreja, e aqui eu vou falar como líder, né? Vou falar como alguém que já passou 14 anos como presbítero, e agora já tem seus quase 10 anos já como ministro. Às vezes a gente acha que a igreja ela permanece pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pelo nosso dinheiro, porque nós temos as melhores estratégias possíveis, e esquecemos de olhar nessa direção. A igreja ela permanece até hoje pela misericórdia de Deus, e a igreja sendo próspera, sendo bem-sucedida nas frentes missionárias que tem, enviando 10, 15, 20 missionários, ou enviando um, ou não enviando nenhum, mas ali ela está estabelecida, é por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia está em toda a história da igreja. Então, às vezes, nós olhamos para essa questão que nós sustentamos a igreja. O maior erro possível. Como o presbítero ali bem leu o texto, que eu fui relembrando algumas coisas do texto, né? Que na verdade a única coisa que nós temos que oferecer, o que nós oferecemos a Deus muitas vezes, é os nossos equívocos e os nossos erros. O Senhor os considera punindo, que no caso do povo levando para o exílio, mas Deus não permite que a sua igreja acabe ali por causa dos nossos erros também. Ele continua preservando a sua igreja, o povo de Deus. Zacarias, capítulo 2, versículo 11, diante de todos esses problemas aí que foram levantados durante a nossa fala aqui, e com o irmão ali nos contribuiu, Zacarias lá vai dizer assim, ó: muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Aquela questão escatológica já, messiânica, que com a vinda de Jesus, não seria mais uma fala, não seria mais uma proposta novamente de unificar a nação, mas agora seria uma proposta de chamar todas as nações para perto. A misericórdia de Deus agora atuando não só na vida do povo como nação, mas agora passa a agir na vida de todas as nações, dando a oportunidade do arrependimento e conhecer, e a oportunidade de conhecer o mesmo Deus. Mais alguém, por gentileza? Ô querido, vamos lá. Mais meu povo, né, no sentido de não estar congregando comigo, né?
Deus tem os seus propósitos, mas eu diria assim, não só um propósito, mas assim, Deus tem uma intenção na direção do seu povo. E aqui me veio à mente Jeremias capítulo 29. Porque Jeremias capítulo 29 é o momento da segunda deportação do povo de Deus ao exílio à Babilônia. Ou segunda deportação. O momento que leva o maior número de pessoas, 3.643 pessoas. É um momento onde se escolhe os principais e leva para o exílio. Aonde o rei de Judá também vai junto. A primeira leva foi Daniel e seus amigos, alguns poucos, que Jeremias não vai relatar o número. Mas na segunda deportação, na terceira deportação e numa última deportação ainda, na quarta, é registrado todos o número de pessoas que vai. Tá? Isso está lá no capítulo de número 52. Tá? Mas o que me chama a atenção no capítulo de número 29 é que Deus permite a deportação. Deus permite a invasão em Jerusalém, a destruição da capital, que viria a acontecer na terceira deportação. Deus permite todas essas coisas, mas lá no capítulo de número 29, Deus vai dizer o seguinte para o povo, que é uma carta a qual o profeta Jeremias escreve àqueles que foram deportados na segunda leva. Ele vai dizer assim, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe se enganar não deixe se enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, se referindo aos falsos mestres. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizaram falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Então, percebo. Deus, isso que o irmão falou, Deus aplica a sua justiça, a sua ira, mas Ele não desconecta a sua misericórdia. Sem misericórdia, né? Então, na sequência do texto, eu não vou ler todo o texto aqui, mas você bem lembra o que está à frente aí, eu só vou pontuar algumas coisas. A primeira questão é, Deus está dizendo assim, o meu Israel, o meu povo vai permanecer 70 anos no exílio. 70 anos. Não é pouco, né, meus irmãos? A ponto do qual Deus disse assim, essa geração que foi, ela não volta. Ela não volta. Mas eu estou lá com vocês. Eu estou lá com vocês, ok? Dê continuidade na vida. Mas, um pouquinho à frente, no versículo de número 11, ou melhor, no versículo de número 10, assim, né? Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, o que acontece? Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí vem aquela questão, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês.
eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Isso aqui nada mais é o retrato da dispersão no Novo Testamento que o apóstolo Pedro retrata. Um Deus que permite que muitas coisas aconteçam no meio do seu povo, com o seu povo, mas não deixa de ser o Deus do povo. E nós não deixamos de ser o povo de Deus. Esse é o retrato da igreja na história. Na história. Para nós, para nós, no nosso contexto, é muito fácil a igreja, né, meus irmãos? Muito fácil. Mas, imagine a igreja do primeiro século. É uma diferença gigante com relação à perseguição, com relação ao martírio de muitos cristãos. Mas eles não negavam a fé. Eu pertenço a esse povo, ao povo de Deus. E mesmo sendo naquele contexto, né, queimado, crucificado, afogado, eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço a Cristo. Mais alguém? Temos mais 5 minutos. Não? Vamos colocar em pé então? Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos pelo ensino da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos relembra, ou o Senhor nos ensina sobre a continuidade, sobre a sua intenção, sobre os seus propósitos para com o Teu povo. E hoje, ó Pai, nós reconhecemos de uma forma mais contundente, de uma forma na qual nós entendemos que nós somos parte do Seu propósito no mundo. Somos a Tua igreja, o Teu povo na face da terra, Pai. Abençoa, ó Deus, o Teu povo espalhado por todo o mundo. Que o Senhor continue os fortalecendo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender os Seus movimentos na história. E que o Senhor, ó Deus, nos remeta como povo do Senhor a proclamarmos as boas novas. É isso que eu peço, ó Pai, em nome de Cristo.